Sim, eu sei. Coringa Delírio a 2 é um filme extremamente chato. Ele tenta ser um musical, mas ele tem vergonha de querer ser um musical, pensando no jeito tímido como essas sequências são encenadas, enquanto tenta desenvolver um drama de tribunal que também parece não acontecer plenamente, seja porque esses dois estilos diferentes não conversam muito bem entre si, ou porque a narrativa está sempre se voltando para dentro, para um lado interno, imaginário e sem peso algum no mundo real. Nesse caso, o mundo real que existe dentro do filme. E o pior, talvez isso tudo tenha sido feito com um propósito meio punitivo, graças a algumas questões não resolvidas entre o diretor e parte do público que abraçou o primeiro Coringa de um jeito diferente do que o diretor gostaria. Eu confesso que eu não sou um grande fã do filme anterior, lançado em 2019. Eu não acho ele terrível, na verdade eu até acho ele decente. Inclusive, eu curto a ideia de se usar os personagens da DC Comics de um jeito mais solto, mais livre das amarras de um universo conectado. Só que pra mim, aquele filme bebe de duas fontes específicas muito nitidamente copiadas pelo diretor, que são os dois filmes clássicos do Martin Scorsese, Taxi Driver e O Rei da Comédia. Não por acaso, dois filmes estrelados pelo Robert De Niro, que está presente também no filme do Coringa. Em Taxi Driver, a gente acompanha um cara com sérios problemas mentais que toma para si um papel equivocado de justiça social que envolve, inevitavelmente, um mergulho na violência, decorrente desse vigilantismo, desse fetiche com armas de fogo, enfim. E no Rei da Comédia, a gente assiste a um outro cara com sérios problemas mentais que deseja ser um comediante e está obcecado com um apresentador de TV famoso que é interpretado pelo Jerry Lewis. E quando eu assisto ao primeiro Coringa do Todd Phillips, eu não consigo deixar de enxergar o filme como uma mistura nada sutil dessas duas referências muito melhores. Por mais que a direção de fotografia e o design de produção sejam belíssimos, por mais que existam alguns detalhes interessantes de construção de universo, como o fato de o Thomas Wayne ser um bilionário babaca, o que condiz muito mais com a realidade, a real é que eu não vejo muita originalidade naquela história que o Todd Phillips resolve contar. Só como exemplo, pensando no Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, apesar de aquele filme também remeter bem assumidamente ao Fogo contra Fogo, do Michael Mann, essa referência está mais presente no clima do filme, no estilo, na atmosfera de tensão e na escalada do conflito psicológico que se desenrola num cenário urbano. Não é a história em si de Fogo contra Fogo que está sendo replicada no filme do Nolan, diferente do Coringa, cuja trama me parece muito mais igual à daqueles dois filmes do Scorsese. Isso não faz do filme um filme ruim, na minha opinião, mas faz ele ser bastante inferior aos filmes que ele tenta imitar, E justamente por isso eu fico com uma certa preguicinha por ele querer se vender como algo tão inovador e artisticamente importante dentro do gênero de filmes de quadrinhos. Mas eu reforço que eu ainda acho o filme bom, só não acho ele excepcional. A real é que misturar uma série de referências para criar algo suficientemente diferente e original é uma habilidade que exige bastante sensibilidade, bastante experiência, e essa experiência pode muito bem ser adquirida através do estudo e da orientação de profissionais especializados em cursos como os da Faculdade Méliès. Olha, eu digo tranquilamente que a minha profissão começou de verdade depois que eu estudei na Faculdade Méliès em 2011, porque eu sempre quis trabalhar em áreas ligadas à criatividade visual, mas naquela época era quase impossível encontrar esse tipo de formação nas universidades mais convencionais. Desde então, o mercado se expandiu bastante, tanto no Brasil quanto fora, e a Faculdade Méliès continua sendo a melhor referência no ensino de artes digitais, animação, jogos, design e efeitos visuais, credenciada no MEC e posicionada em primeiro lugar no ranking das melhores faculdades de animação na América Latina. Ela oferece cursos de graduação em design de animação, jogos digitais e design, além de pós-graduação em animação 2D, produção executiva criativa, arte para jogos e efeitos visuais. Sem contar os vários cursos de extensão que funcionam tanto para quem está começando quanto para quem procura se especializar dentro de uma área específica. Eu diria até que a Méliès é bastante responsável por eu ficar constantemente aqui no canal, removendo a minha cabeça, ligando sabres de luz, expulsando aliens do meu interior e várias outras invenções de computação gráfica assumidamente excêntricas,
mas sempre divertidas. O importante é que a Faculdade Méliès é o local ideal para quem deseja trabalhar como artista digital nos vários setores diferentes da indústria nacional e internacional. Só para citar um exemplo, eu adorei ver o nome de alguns amigos aparecendo nos créditos de filmes gigantes como Vingadores Guerra Infinita ou séries como Star Wars Andor. O que não é uma surpresa, já que a Méliès possui uma taxa de empregabilidade maior do que 80% para os seus alunos, muito por conta do seu foco em criação de portfólio, trabalho em equipe, gestão da criatividade e networking. Então dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer mais sobre esse lugar tão legal e quem sabe você não acabe trabalhando num filme ou série que eu analise futuramente aqui no canal. Mas voltando aqui, não dá, cara, o negócio tá quase entrando no meu olho, daqui a pouco eu vou virar o Coringa de verdade, intoxicado, né? Enfim, vamos ver, na embalagem dizia que esse negócio saía fácil, acho que eu tô prestes a descobrir. Mas voltando aqui, tem outro detalhe que eu não curto tanto naquele filme de 2019 e que está presente de forma ainda mais intensa na sequência Delírio a 2, que é a passividade coitadista do Coringa do Joaquin Phoenix. E a partir daqui eu vou falar da sequência mesmo, porque é nesse segundo filme que essa característica mais se manifesta, já que no filme anterior ela estava ali para servir de escada para a transformação do Arthur Fleck nesse palhaço do crime bem mais seguro de si, né? E aqui em Delírio a 2 parece que ocorre uma regressão. O Coringa volta a ser enxergado pela câmera do Todd Phillips de um jeito mais vitimista, né? Que parece querer arrancar da gente uma empatia que o personagem não merece e talvez nem precisasse, né? Caso o seu arco narrativo seguisse de onde ele havia terminado no filme passado. E olha que eles tentam a todo custo produzir esse sentimento de pena do personagem, que o Joaquin Phoenix interpreta quase sempre com olhinhos tristes de cachorrinho molhado na chuva, e eu até acredito que a ficção pode muito bem ser o terreno lúdico e hipotético, onde a gente é convidado a se identificar com uma pessoa terrível, ou pelo menos com a situação na qual ela se encontra, mas essa característica coitadista faz desse Coringa simplesmente um personagem muito chato de acompanhar, porque ele basicamente arrasta todo o clima do filme para baixo, para uma melancolia estagnada que torna o filme maçante e muitas vezes bastante tedioso. É como se houvesse uma grande âncora de autoimportância e pretensiosidade aprisionando o filme no chão, sendo que a ideia de assistir a um musical sobre dois lunáticos apaixonados poderia render uma obra muito mais interessante, né? Muito mais divertida, dinâmica, visualmente criativa, colorida e animada, sei lá, algo que realmente fizesse jus ao imaginário que o Coringa e a Arlequina vêm sustentando há tantas décadas. Mas não é o caso. Toda vez que o Todd Phillips tenta articular uma sequência musical, ela sempre interrompe a história que está sendo contada para que os personagens cantem dentro das suas próprias mentes, né? E o diretor encena a coisa toda quase sempre com uma certa preguiça criativa, fechando o enquadramento nos planos muito próximos do rosto dos atores, muitas vezes em câmera lenta e sem uma grande coreografia do elenco de apoio, e talvez, o pecado capital, né, sem que a música seja de fato marcante. Aliás, fica aí a alfinetada para os filmes musicais contemporâneos que parecem esquecer desse detalhe importante, né? Músicas que realmente grudem na cabeça e que a gente possa sair cantarolando fora do cinema. Mas enfim, toda essa interferência da parte musical de Coringa Delírio a 2 acaba prejudicando bastante o drama de tribunal que o filme tenta desenvolver e que poderia render algo muito mais legal de assistir. Se o Coringa do Joaquin Phoenix fosse um Coringa enérgico, dono de si, né, e que já tivesse superado essa transição entre uma pessoa normal e um criminoso insano e despirocado, ele poderia comandar essas sequências de debates jurídicos sendo justamente a antítese da ordem, da civilidade, né, do decoro. Ele seria o agente do caos, a força que move a trama adiante e basicamente ele seria o centro gravitacional do filme, né, para onde o nosso olhar estaria sempre convergindo. Como fez muito bem o saudoso Heath Ledger, de longe a parte mais magnética de um filme que já é excelente, né, mas que alcançou o status de filme do por conta daquele Coringa que prendia a nossa atenção a cada momento. E Delírio a 2 até arrisca entregar esse comando na mão do Joaquin Phoenix num momento específico do filme, né? Que acontece até um pouco tarde demais.
O filme parece querer permitir que esse Coringa decole e assuma de vez as rédeas da sua própria história. O momento rende um dos números musicais mais legais, que envolve até uma demonstração bem impressionante de sapateado por parte do protagonista, e inclusive traz aquela que talvez seja a primeira referência na cultura pop, a cadeirada do Datena no Marçal, não intencionalmente por parte do filme, claro, né? Mas não deixa de ser divertido pra gente na nossa condição de castigados eleitores brasileiros. E justamente por isso é tão frustrante que as asinhas desse Coringa sejam cortadas tão imediatamente após ele parecer estar prestes a voar, né? E logo o filme retoma o clima arrastado e o desenvolvimento de personagem praticamente inexistente desse protagonista tão inerte. O que me leva a questionar mais um ponto específico do filme que eu também não acho que funciona direito, né? Que é a relação entre o Coringa e a Arlequina interpretada pela Lady Gaga. E olha só, eu não sou um cara purista quando se trata de adaptações de outras mídias, né? Eu realmente acredito na liberdade de um autor em transformar o material original de acordo com a sua própria visão. Mas o que o Todd Phillips escolhe fazer com a dinâmica entre o Coringa e a Arlequina é algo que tira muito da força original desse relacionamento enquanto uma história que tem algo a dizer. Por exemplo, resumindo bem simplificadamente, na animação original dos anos 90, que foi onde surgiu a figura da Arlequina, fica muito nítido que os dois vivem uma relação extremamente tóxica, né? Com o Coringa sendo essa presença abusiva e manipuladora, pervertendo a moral e a sanidade dessa ex-psiquiatra chamada Harley Quinzel, que precisa se libertar das garras desse cara que trata ela tão mal. E quando isso acontece, é muito empolgante ver essa mulher finalmente se livrar desse relacionamento problemático, para dizer o mínimo. Especificamente na série animada recente da Harley Quinn, que é a minha versão favorita dessa trama e uma das mais engraçadas, vale dizer. A história da Arlequina e do Coringa é sobre emancipação, e justamente por isso eu acho tão estranho que o Todd Phillips escolha inverter o jogo e fazer da personagem da Lady Gaga a parte mais tóxica desse casal. É ela quem deseja que o Arthur Fleck se torne o Coringa de vez, né? E seja esse criminoso inspirador que chame a atenção do mundo todo com a sua violência e o seu discurso de ruptura social. Inclusive aquela imagem belíssima dela desenhando um sorriso no vidro, né, tá justamente falando sobre isso. É a Arlequina quem deseja que o Arthur se encaixe nesse molde do Coringa. E isso não é ruim, na verdade é bem interessante, né? Mas é um conceito que o filme nunca explora de verdade. Ele só desconstrói algo que estava funcionando muito bem para não fazer disso uma parte relevante ou suficientemente desenvolvida da temática de Delírio a 2. Isso até me chama atenção por uma certa contradição moral do diretor, né? Ele quer criticar a postura dos fãs tóxicos que queriam ver o Coringa de verdade sendo violento, mas ele usa como avatar dessa galera justamente a personagem feminina conhecida pela sua história de libertação do abuso, e isso não faz muito sentido pra mim. Até existem elementos interessantes. Por exemplo, o contexto de onde vem a Arlequina, da Lady Gaga, sugere alguém que procura mais um holofote de atenção do que uma luta social justa, pensando como ela vem de uma família rica, né? Ou mesmo a forma como ela questiona as estratégias de defesa da advogada do Arthur, a contestação, né, que a Arlequina faz de uma defesa jurídica tradicional e não exagerada, não histriônica, né, levanta uma pequena reflexão sobre a espetacularização do sistema legal ou mesmo o sensacionalismo que tem se infiltrado em várias camadas da estrutura de funcionamento de uma sociedade. Como, por exemplo, uma eleição que poderia acontecer de forma objetiva e propositiva, mas vira, nesses tempos de rede social e desespero por cortes e visualizações, um palco de absurdos cada vez mais extremos por parte daqueles que deveriam manter uma postura condizente com a seriedade do cargo que eles estão pretendendo ocupar. Só que Delírio a 2, infelizmente, só arranha a superfície desse assunto tão pertinente, né? Qualquer tipo de discussão interessante que o filme poderia levar adiante simplesmente morre na morosidade dessa trama que patina e não sai do lugar. E não sai do lugar porque o Todd Phillips parece estar bem mais interessado em usar tudo isso simplesmente como resposta à recepção equivocada que algumas pessoas tiveram com o filme anterior. Aquela história de endeusar a imagem do Coringa, apoiar suas ações no final do filme. E agora o diretor estaria querendo se retratar dessa história mal interpretada, enfatizando o quão patético, o quão castrado e impotente esse vilão realmente é. E eu acho que essa postura é meio insegura e até egoísta, né? Ela impede o filme de se desenvolver melhor como entretenimento ou mesmo nos assuntos abordados
e faz com que ele seja focado quase unicamente na experiência do próprio Todd Phillips. É um filme sobre ele e o remorso que ele passou a sentir por não conseguir lidar com a má interpretação do seu filme anterior. E essa decisão criativa resulta num protagonista muito menos interessante de assistir e numa espécie de punição audiovisual através do tédio, mesmo para quem não é culpado de ter romantizado Coringa no filme anterior. No fim do dia, Coringa Delírio A2 simplesmente não sabe o que dizer sobre qualquer coisa, basicamente. Ele não sabe entreter com seu uso medíocre de um gênero tão potencialmente estimulante, que é o musical, e não consegue fazer com que o drama de tribunal discuta uma série de questões pertinentes que existem sim aqui, mas existem só na margem, só nos arredores de uma narrativa que prefere gastar todo o resto do seu tempo, do seu ritmo e da sua energia para ficar delirando sem propósito dentro da cabeça oca do seu protagonista. Mas beleza, pra gente não terminar tão pra baixo, tem uma cena envolvendo o Gary, que testemunhou um dos assassinatos do Arthur no filme anterior, que eu achei realmente tocante, muito por conta da interpretação do ator Lee Gill. E pelo menos nesse momento, o filme consegue encontrar uma humanidade mais genuína e não tão fabricada, tão forçada. Mesmo que o diretor Todd Phillips não resista a uma tentativa bem problemática de tirar sarro da estatura do ator, né? Mostrando ele sentado em cima de um livro para conseguir aparecer no tribunal. E aí eu fico pensando, né, na minha condição de alguém que não gosta tanto do filme anterior, que não amou aquele filme, qual será que eu prefiro? Eu prefiro a versão repetida, derivativa, ou eu prefiro algo que realmente tenta ousar uma parada mais diferente, né, mas que falha miseravelmente porque o interesse por trás disso é menos o de contar uma história e mais o de enfatizar o que o diretor realmente quer que o público entenda a partir da sua obra. Não tem uma resposta fácil, não tem uma resposta certa, eu acho que cada caso vai ser um caso, mas nesse caso especificamente eu fico com o filme anterior. Por mais que ele seja seguro, mas eu acho que ele tem uma proposta, ele tem uma temática e ele faz o possível ali para trabalhar dentro das coisas que ele estipula e faz isso bem, faz isso de um jeito coerente. Talvez tenha faltado maturidade por parte do Todd Phillips de deixar o seu filme original ser melhor compreendido ao longo dos anos, ao invés de lançar essa grande correção de curso que foi Delírio A2. Mas é claro que essa é só a minha opinião, qual que seria a sua, né? Comenta aqui embaixo pra gente continuar essa discussão e dá uma olhada no link que eu deixei aqui embaixo para você conferir os cursos da Faculdade Méliès e continuar apoiando o canal. Eu agradeço demais. Eu tinha que tentar, né?